Olá, alunos da Escola Estadual Professora Deise Souto. Estamos fazendo esse vídeo interdisciplinar para resolver exercícios de genética. Aqui é a professora Maiara. Eu estou convidando a professora de Biologia, Daniele. Olá! E a professora de Matemática, Graciele. Olá! Para ajudar com as dúvidas de vocês. Então, roda a vinheta! Olá, aqui é a professora Daniele, de Biologia, e nós vamos dar início à resolução dos exercícios. Número 1. Após seu retorno à Inglaterra, Darwin casou-se com sua prima Emma, com quem teve 10 filhos, dos quais 3 morreram. Suponha que uma dessas mortes tenha sido causada por uma doença autossômica recessiva. Lembrando que doença autossômica recessiva não está ligada ao sexo do bebê. Se você não se lembra desses conceitos básicos de genética, clica no link que eu vou colocar aqui e relembre esse conteúdo. Nesse caso, qual seria o genótipo do casal para esta doença? Então vamos dar uma analisada aqui nas alternativas. A letra A diz que o casal possui genótipo azinho-azinho. Isso está errado. Quem possui genótipo azinho-azinho foi a criança que morreu. A letra B diz que o casal possui genótipo azão e azinho. Errado também, pois nenhum deles apresenta a doença. Letra C diz que o casal possui genótipo azão e azinho. Isso também está errado. Isso está errado por quê? Porque ambos têm que possuir um alelo azinho para que seja passado ao filho e ele apresente a doença. Então, a letra C também está errada. A letra D também está errada, porque eles são homozigotos dominantes. Nenhum apresenta a doença e nem tem alelos para a doença. Então, a letra D está errada e só sobrou a alternativa E. Então, vamos para o quadrinho de Punnett. Se a mãe é azinho, o pai é azinho, nós teríamos aqui a probabilidade de um filho ter genótipo azão e não ser portador da doença, um filho ser azinho, não ter a doença, mas ser portador. Aqui, azinho, um filho que não teria doença, mas seria portador. E azinho, esse filho seria portador da doença autossômica recessiva, teria a doença, que é o caso mostrado. Portanto, os pais possuem genótipo azinho, então a alternativa correta é a alternativa E. E vamos para a próxima? Eu sou a professora Maiara e esse é o exercício 2, que diz o seguinte: o esquema a seguir mostra a genealogia de uma determinada família, onde os símbolos escuros representam os indivíduos míopes e os claros os indivíduos de visão normal. E aqui, nós temos o heredograma. Após a análise da genealogia, podemos afirmar corretamente que A. Os genótipos dos indivíduos 3, 5 e 7 são certamente heterozigotos. B. Entre os indivíduos do sexo masculino, há somente genótipos homozigotos. C. Os indivíduos 2, 4 e 6 apresentam, respectivamente, genótipos azinho e azinho. D. Entre os indivíduos do sexo feminino, há somente genótipos heterozigotos. E E. É possível determinar certamente os genótipos de todos os indivíduos? Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é pausar o vídeo, tentar responder a questão, Caso você não consiga e esteja com alguma dificuldade com relação ao heredograma, está aparecendo aqui para vocês um cardzinho, você clica nele e você assista ao vídeo de heredograma, ok? Bom, agora que você já resolveu, então, vamos seguir. A primeira coisa que você precisa pensar quando você estiver analisando o heredograma é em pais iguais que têm filhos que foram afetados. Nesse caso aqui, você tem
os pais 1 e 2, que tem o filho 6, que foi afetado. E também tem os mesmos pais, que o filho 8 também saiu afetado. Então, é por aqui que a gente começa a análise. E o que isso significa, então? Significa que os pais são heterozigotos, ok? E que os filhos são homozigotos recessivos. Tudo bem? Então, seguindo aqui a análise desses mesmos pais, temos o 5 e o 7. O 5, ele vai poder ser tanto azão, azinho, quanto azão, azão. Ele não pode ser azinho, azinho, ele não pode ser homozigoto recessivo, porque ele não foi afetado, ok? Bom, então se você não sabe se você vai colocar azão, azinho ou azão, azão, o que você coloca então? Coloca azão, underline. E a mesma situação você tem aqui no 7. Os próximos pais, então, que nós vamos analisar é o 3 e o 4. O 3, você também não sabe dizer se ele é azão, azão ou azão, azinho. Então, você vai usar azão, underline. Bom, o 4, a mulher, né, no caso aqui, ela foi afetada, consequentemente, homozigoto recessivo, azinho, azinho. Analisando os filhos, então. Ele não pode ser azão, azão, concorda? Porque ele pode receber um azão do pai, mas ele não pode receber um azão da mãe. Então, ele vai ser azão, azinho. Então, nesse caso, os 3 filhos serão heterozigotos. Analisando agora os pais 8 e 9, você também consegue perceber que esse pai aqui, ele é homozigoto recessivo, ou seja, não tem a possibilidade dos filhos serem homozigoto dominante, ou seja, eles vão ser heterozigotos. Tudo bem? Agora, com o heredograma resolvido, vamos voltar à análise das alternativas. Diz, os genótipos dos indivíduos 3, 5 e 7 são certamente heterozigotos. Se eles são heterozigotos, eles deveriam ser azão, azinho. Então, vamos analisar aqui. O 3 é o primeiro. Você pode afirmar certamente que ele é azão, azinho? Não. É possível que ele seja? É uma possibilidade, mas você não pode dizer com certeza. Então, se você não pode dizer com certeza, a alternativa A está errada. A B. Entre os indivíduos do sexo masculino, há somente genótipos homozigotos? Homozigotos, no caso, ou é azão, azão, ou ele vai ser azinho, azinho. Então, olha aqui, analisando os homens, que são quadradinhos. Esse primeiro aqui, ele já é heterozigoto. Ou seja, a alternativa B também não está certa. A C diz, os indivíduos 2, 4 e 6 apresentam, respectivamente, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Então, vamos lá, respectivamente. O 2, ok, azão, azinho. O 4, azinho, azinho. E o 6, azinho, azinho. Ou seja, essa alternativa aqui é a correta. Mas para não ficar dúvidas, vamos seguir. A D diz, entre os indivíduos do sexo feminino, há somente heterozigotos? Se eles são heterozigotos, como disse ali em cima, azão, azinho. Então, vamos lá, sexo feminino. Está ok, azão, azinho. Esse aqui, a gente já não sabe determinar. Então, essa aqui também está errada. E aí ele diz, é possível determinar certamente os genótipos de todos os indivíduos? Não, né? Porque aqui, nesse caso, o 3, o 5 e o 7 é indeterminado. Você não sabe dizer com certeza. Então, a E também está errada. E assim a gente encerra esse exercício. Exercício 3. O albinismo é condicionado por um alelo recessivo azão. Um casal normal heterozigoto para o albinismo quer saber qual é a probabilidade de, se tiverem 3 filhos, serem os 2 primeiros filhos albinos e o terceiro filho normal heterozigoto. Aí ele traz aqui as alternativas de 31%, de 3,12%, de 0,31% ou de 0,031%. Bom, vamos lá então. Primeiramente, vamos ler o exercício. Ele diz que pai e mãe, né,
heterozigotos, então, azão, azim, tem a intenção de ter 3 filhos, sexo não definido, porém, ele diz que os 2 primeiros serão albino, então, vou colocar aqui pintadinho, e tem os genes azinho, azinho, né? Se eles serão albinos. O terceiro é normal heterozigoto, então, azão, azinho. Aí, qual que é a probabilidade disso ocorrer? Primeiramente, vamos calcular a probabilidade individual de cada um, usando a regrinha de Punnett. Vamos colocar aqui os genes da mãe e aqui os genes do pai. Agora, vamos fazer o cruzamento. Azão, azão, teremos azão, azão. Azão, azinho, azão, azinho, né? E a azão, azinho novamente aqui. E aqui, azinho, azinho. Então, qual que é a probabilidade de sair um filho albino? Ou seja, com os genes azinho, azinho. Como temos quatro possibilidades e apenas uma tem azinho, azinho, temos que é de 1/4, né? De 1 em 4. E qual que é a probabilidade de sair normal heterozigoto? Bom, temos apenas temos 2 possibilidades, né? Azão, azinho. Então, de 2/4. Aí agora observa, o problema diz, eu quero 3 filhos, sendo que 2 serão albino e um normal heterozigoto. Quando eu consigo traduzir, interpretar o problema usando um E, eu posso usar a regra do princípio multiplicativo, também conhecido como regra do E, que me diz o seguinte, que sabendo a probabilidade de cada um individual, basta eu multiplicar as probabilidades. Então, sempre que eu conseguir interpretar o problema usando um E, eu posso usar a regra do E. Caso você tenha dúvida em probabilidades e nesta regrinha, eu vou deixar um vídeo aqui para você revisar este conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Probabilidade é igual, então a gente tem que é de 1/4 de ser albino, porém, como tem 2 filhos, temos que colocar 2 vezes. Então, 1/4 vezes 1/4. E a probabilidade de ser normal heterozigoto é de 2/4. Como é só um filho, vamos deixar apenas 2/4. Multiplicando essas frações, temos que 2/64. Lembrando que multiplicação de fração multiplica direto, denominador com denominador e numerador com numerador. Podemos simplificar essa fração, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2 e obter a fração 1/32. Beleza, essa já é a resposta da nossa questão. Porém, ele traz as respostas em porcentagem. Então, vamos transformar essa fração em porcentagem. Primeiramente, vamos deixar essa fração de forma decimal. Como que eu faço isso? Dividindo, porque a fração é uma divisão. Então, 1 dividido por 32 temos que é equivalente a 0,0312. E agora, basta multiplicarmos por 100. Multiplicando por 100, temos aí 3,12. Qual que é a nossa alternativa correta, então? Letra B. A probabilidade vai ser de 3,12%. Obrigada a todos. Esperamos ter ajudado. Curte, comenta, compartilhe E até o próximo vídeo.